Bom, hoje pode ser considerado um dia muito especial para muitos daqueles que são fãs de um wrestler que hoje pode ser considerado, ou já foi considerado e vai ser eternamente, um dos maiores campeões universais que a WWE já teve. É ele mesmo, o chefe da tribo, Roman Reigns. Neste vídeo é exatamente o dia em que ele está completando um ano de reinado, né? Como nós sabemos, tudo começou ano passado, no SummerSlam, no ano de 2020, né? 2020 que foi um ano que aconteceu muita coisa, entre elas o Roman acabou se ausentando dos shows da WWE, no caso no SmackDown. Ele tinha dado uma encarada no Goldberg, tinha desafiado ele para WrestleMania, mas nós sabemos o que aconteceu, ele resolveu se ausentar. Não sabemos o motivo, se ele resolveu se precaver, né, por ele já ter enfrentado a leucemia, né, por ele talvez fazer parte do grupo de risco. Acredito eu que não, mas ele andou treinando, né, se dedicando bastante e retornou no SummerSlam, no combate entre Braun Strowman e Bray Wyatt, né, voltou com atitudes diferentes, né, atitudes que de primeira instância para mim era de um twinner, né, ele estava até escrito com um logo na camiseta: destrua todos e saia fora, né. E nessa mesma semana, na assinatura de contrato pro Payback, né, meio que a revanche do Braun Strowman e o Roman Reigns querendo uma chance pelo Universal Champion, vimos ao lado dele o Paul Heyman, né. A gente descobriu que era ele que estava arquitetando tudo, né, e percebemos que ele teve bastante influência para esse reinado que vinha acontecer e que está ainda acontecendo. Hoje mesmo completa um ano, né? Ele teve bastante influência nessa trajetória do Roman Reigns. Eu confesso para vocês que eu não acreditava que o Roman Reigns fizesse uma heel turn, né? Por ele ser o top guy da empresa e ainda continuar sendo o rosto da empresa. Porém, foi uma coisa que foi muito boa para ele, né? Ele mudou a atitude dele, a gimmick dele. Atualmente também ele mudou a theme song. Apesar de eu nem não ser fã, né, dos heels da WWE, e não ser fãzaço do Roman heel, como eu era fã dele quando ele era face, eu admiro bastante. Ele é um cara que ele entrega bastante dentro de ringue. E sem contar que ele é um wrestler que ele levanta público, que ele causa bastante audiência, né? O show do SmackDown a gente viu que evoluiu bastante depois com o regresso dele, né? Ele teve um reinado que para um heel foi interessante, né? Está tendo, na verdade, um reinado. Ou falando assim, parece até que já acabou. Mas enfim, ele teve ótimos adversários que, de certa forma, alguns chegaram a incomodar, como o próprio Edge, que tinha vencido o Royal Rumble, o Daniel Bryan que acabou, né, de certa forma, em sua rivalidade, fazendo o próprio Roman Reigns num combate da Tape Out, né? E por o Roman Reigns ser um heel, né, o juiz acabou não vendo e ele acabou não perdendo o título, né, por um pequeno detalhe, mas mesmo assim se manteve como campeão. O Kevin Owens, que ele teve, sei lá, 3 ou 4 combates, me corrija se eu estiver enganado, e o Kevin Owens foi meio que uma pedra no sapato dele também, acabou de certa forma incomodando bastante o Roman, e também se saiu credibilizado, porque de certa forma ele não chegou a sofrer algum pinfall pelo Roman Reigns. E até a gravação deste vídeo mesmo, né, há algumas semanas ele bateu o John Cena no SummerSlam, né, o John Cena que independente do tempo que ele tiver fora da WWE, quando ele regressa, ele sempre é um adversário que pode causar perigo a um campeão mundial ou universal. Então, senhoras e senhores, tivemos mais uma defesa do Roman Reigns em cima de um dos maiores campeões mundiais da WWE, o John Cena. Cara, e o que podemos falar desse Roman Reigns? Cara, ele que veio lá naquele SummerSlam retornando. Cara, ele veio assim de uma maneira totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Ele veio mais shapeado. O cara literalmente chegou chegando. E, já chegou atacando The Fiend, atacando Braun Strowman. E, cara, ele veio totalmente diferente, com nova gimmick. Aí depois teve lá a aliança com o Jimmy Uso. Foi com o Jimmy? Foi com o Jay Uso.
E aí depois teve toda a rivalidade pra poder se unir ao Jimmy. E cara, incrível, muito bom esse Roman Reigns de agora, cara. Eu sempre gostei do Roman Reigns, eu sempre fui fã dele. Mas eu era aquele tipo de fã do Roman que não vaiava ele, mas não concordava com tudo que acontecia com ele. Por exemplo, dele estar sempre na rota do título, de ele... Cara, na época do cinturão americano, ele nem defendia o cinturão americano e já tava ganhando, e já tava correndo atrás do título universal, entende? Uns pushes assim que eu acho desnecessário, sabe? Mas apesar de tudo, eu sempre fui fã dele. Ainda na época do Shield, pra mim ele era o membro que eu mais gostava do Shield. Claro, beleza, gostava do Emblem, gostava do Rollins, é que o Shield era aquele negócio tipo assim, tu gostava dos três. Mas o Roman pra mim, ele sempre foi o cara mais legal, o cara de mais empolgação. O cara olha pra ele e quer torcer pra ele. O Roman tem disso na época do Shield. E depois foi que eu acho que veio o grande erro com o Roman Reigns, que foi ele babyface e a WWE tentando socar ele goela abaixo pra gente, ó, vocês têm que gostar desse cara. Eles tentavam trazer um The Rock pra fazer o pessoal apoiar o Roman, trazia o Daniel Bryan pro pessoal apoiar o Roman e não adiantava, cara. O pessoal realmente não conseguia engolir o Roman Reigns. E a WWE pensou assim, cara, se eles não apoiam o Roman, então beleza, então vamos fazer exatamente o que eles querem, vamos fazer eles vaiar esse cara. E eu acho que foi aí que onde deu o ponto alto do Roman Reigns. Eu acho que foi aí, era isso que o Roman tava precisando. Ele fez essa heel turn, cara, ficou sensacional, ficou incrível. Mesmo quem não gostava dele agora tem que olhar pro cara e falar, o cara tá bom. Porque beleza, o cara não sabia falar, veio Paul Heyman pra falar pelo cara. O cara não sabia um vasto arsenal de moveset, veio o cara treinando e apresentando novos golpes pra gente. Então não tem o que a gente reclamar do Roman com esse reinado. O cara tá trazendo literalmente a empresa nos ombros. A única coisa que eu teria a reclamar foi que ele ganhou o título cedo demais, sabe? Beleza, ok, ele já vinha sendo programado pra ele que ganhar o título do Goldberg e coisa arada, mas cara, eu acho que deram o título cedo demais pra ele. Acho que ele devia ter pelo menos uma rivalidade. Não pay-per-view seguinte, novo campeão, sabe? Mas eu acho que a WWE tava precisando tanto de um cara assim. Elas estavam querendo tanto colocar o Roman lá em cima, que fizeram ele virar campeão. E cara, não digo que isso foi ruim. E não deixo alguém falar que isso foi ruim. Porque o cara, nesses tempos de pandemia, ele sim trouxe a WWE aos olhos do público novamente. Tava fraco, tava sem sal, estavam tentando investir em Braun Strowman, tava tentando investir em The Fiend, até Goldberg trouxeram o cara de volta pra poder dar um ânimo, e quando veio o Roman Reigns, aí sim, aí que voltou a ser pelo menos um gostinho do que era a WWE antes. Ou seja, eu digo que sim, Roman Reigns é um dos maiores caras da nova geração, e isso é fato. Pode tu não gostar dele, mas a maioria das pessoas que não gostam dele hoje é por birra, por não gostar dele do que era antes. Mas claro, teve gente que olhou e disse, não, esse Roman Reigns tá bom. E cara, o cara tá sensacional. Ele sim é o The Head of the Table, The Tribal Chief.